Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, no lar de todos, junto aos entes queridos, à família, em mais essa oportunidade de estudo do Evangelho. Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. É um capítulo que nos ensina sobre a lei de amor, a prática, o entendimento da caridade verdadeira, a compreensão o que significa para nós a interpretação do Mestre quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amar as pessoas como Jesus nos amou é difícil, mas é a meta que a gente tem, é o caminho e é aquilo que a gente deve se esforçar em cumprir. Dentro do nosso estudo hoje, nós temos, dentro desse capítulo 11, a gente tem o item 13, que é intitulado A Fé e a Caridade. Esse tema, meus irmãos, é muito interessante, porque vai mostrar para a gente qual que é o papel da fé no relacionamento com a caridade. Ou seja, nós já vimos em várias ocasiões, nos estudos espíritas, em outros estudos, em outras obras, que a fé sem obras é morta. Ou seja, não nos basta o cultivo da fé, a crença religiosa, a frequência aos templos, ou assumirmos um ou outro credo, uma ou outra crença religiosa, sem que isso represente para nós uma modificação de atos, a prática da caridade, sermos criaturas melhores umas com as outras no nosso convívio, seja com quem for. Só que hoje, se as obras embelezam e dão sentido à fé, o que a fé faz para a caridade? E isso é interessantíssimo, o que a gente vai ver aqui hoje, a partir de uma mensagem de um espírito protetor, ditada em Cracóvia no ano de 1861, que é esse item 13 do Evangelho. Nós vamos reler, meus irmãos, o que consta aqui no início, no primeiro parágrafo, porque aí a gente se situa e iniciamos os comentários. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social, capaz de os tornar felizes. Diz em seguida: pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, de todo interesse pessoal, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então esse é o parágrafo inicial dessa mensagem breve, de uma página praticamente, do Espírito Protetor, mostrando para a gente algo que às vezes a gente pode não refletir com profundidade, no seguinte sentido: o que a edificação da fé provoca na caridade que a gente pratica? Ela permite que a nossa caridade seja mais verdadeira, que ela seja mais intensiva, que ela deixe de ser, meus irmãos, uma função, ou seja, que ela deixe de estar a serviço do nosso interesse pessoal e passe realmente a se esquecer, a nos esquecermos pessoalmente e a pensarmos no próximo. Então vamos compreender aqui, vamos dar alguns exemplos. O que o Espírito Protetor quer nos dizer é o seguinte: enquanto a gente possui a lógica e o ponto de vista materialista da vida, nós estamos um tanto quanto afastados da prática da verdadeira caridade. Pelo seguinte: o materialista, qual que é a concepção de vida que ele tem? Olha, eu preciso usufruir, aproveitar ao máximo a vida física,
Eu preciso ter a vida física o mais abundante possível, seja em saúde, seja em recursos materiais, seja em possibilidades, seja na casa que eu moro, o carro que eu tenho, as viagens que eu faço, os passeios que eu faço, etc. Aí, esse é o sonho da vida plena de quem enxerga somente a vida atual, né? Ou seja, de quem não possui a visão além do túmulo. Para nós, cristãos e espíritas, o que a bendita doutrina cristã já proporcionava ao tempo do Cristo e hoje em dia nos amplia ainda mais? Nós temos visto que a vida verdadeira é a vida do Espírito. E que isso aqui que nós passamos é uma mera passagem muito breve, um aprendizado, uma escala de trabalho, de sofrimento depurador, de aprendizado, mas que tem por objetivo a elevação da alma, a elevação do espírito. E, portanto, para nós, muitas vezes, a vida material vai ser repleta de dificuldades. E nós não devemos almejar como meta uma vida material plena, conforme o mundo muitas vezes apregou. Porque ela, em diversas circunstâncias, vai nos impedir da prática da verdadeira caridade. Por quê? Porque para sermos caridosos, nós precisamos compreender a vida como ela é, mudar os nossos pontos de vista. Porque para o materialista, o que justificaria ele abrir mão, por exemplo, de um deleite, de um prazer que ele sente, de um gosto que ele tem, de uma coleção que ele constituiu, ou do padrão de vida que ele possui, se depois da morte acaba tudo? Qual seria a motivação? Agora, quando a gente muda o nosso ponto de vista, edificando em nós a fé verdadeira, a noção que a gente precisa ter da eternidade da vida, da anterioridade da alma e do futuro da alma após o corpo, aí tudo começa a mudar de aspecto. E a gente então passa a ter na fé aquilo que sustenta as nossas atitudes de sacrifício pessoal, de abnegação, o exercício sincero da humildade, e deixamos de praticar aquilo que a gente chama de caridade como, no fundo, às vezes, para o materialista, ou para quem não edificou a fé de forma ainda verdadeira, às vezes como um alimento para a vaidade pessoal. Ou seja, a pessoa doa na expectativa de que seja falada a doação que ela fez. Eu ajudo alguém na expectativa de que a pessoa me agradeça. Ou senão eu ajudo alguém porque lá na frente aquela pessoa pode me ajudar, né? Ou seja, estou investindo aqui. No fundo eu estou fazendo uma troca. Eu ajudo alguém para a pessoa me ajudar, para eu saber que eu vou ter uma segurança. Ora, isso não é caridade. Por isso que a fé nos constitui em nós a possibilidade da caridade verdadeira. Por quê? Porque a partir do momento que a gente edifica essa noção de vida eterna, eu ajudo porque eu preciso construir em mim o desprendimento. Eu preciso construir em mim o desapego àquilo que é material. Eu preciso construir em mim virtudes como a humildade, como a paciência, como os conhecimentos que eu preciso adquirir. E, portanto, eu sou capaz de me sacrificar, de abrir mão dos meus interesses materiais devido ao foco que eu tenho na vida futura, na vida do Espírito. Por quê? Porque é lá que é lá que nós somos plenos. É lá que a gente que de fato se faz justiça. Não é todas as bem-aventuranças do Cristo, ele diz respeito à vida espiritual. Lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão das Bem-aventuranças, todo o descritivo do Mestre diz respeito à vida do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, quantos aflitos na terra que não encontram consolo nessa vida, mas no mundo espiritual é capaz de encontrar. Bem-aventurados os injustiçados, porque terão justiça feita para eles, porque não aqui muitas vezes. Às vezes a criatura passa pela terra e morre injustiçado pela justiça dos homens, na questão material, às vezes não ganhou
o que ele merecia, ou não teve aquilo a que ele fazia jus, ou alguém passou ele para trás, mas na vida do Espírito, na vida verdadeira, tudo se realiza no que diz respeito, por exemplo, às promessas do Cristo. Então, meus irmãos, quando a gente compreende essa lição do Espírito protetor e começamos a edificar em nós essa fé que nos dá todas essas noções, nós somos muito mais capazes de sacrificar o nosso interesse pessoal, de agirmos com desinteresse, de ajudar com desinteresse, com desprendimento e, portanto, ajudarmos verdadeiramente do que quando a minha fé é vacilante. Porque quando a minha fé é vacilante, às vezes eu ajudo para alimentar minha vaidade, às vezes eu ajudo para alguém me ajudar lá na frente, às vezes eu ajudo porque tem alguém observando, porque aquilo ali vai vir à tona, eles vão ter um bom conceito de mim, etc, etc. Tudo isso afastando da caridade verdadeira. Agora, temos que edificar a fé, né? Para isso é que a gente precisa compreender e edificar essa fé cristã bendita que os primeiros cristãos compreenderam. Compreenderam mesmo sem o suporte que a gente tem hoje da doutrina espírita, porque eles entenderam o sentido da lição do Cristo. A essência da lição do cristianismo, em sua pureza, fazia com que todos agissem de olho na vida futura. Fazia com que todos agissem com o coração, com os pensamentos, nas promessas efetivas do Cristo, de que na verdadeira vida teríamos paz, teríamos justiça, teríamos ventura, teríamos alegria. Relacionado com o nosso estudo de hoje, nós temos um capítulo interessantíssimo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9 da parte 2ª, que fala para a gente sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí nós vamos entender por que se relaciona com o nosso estudo. Nesse capítulo nós temos algumas perguntas, meus irmãos, interessantíssimas, que talvez para nós espíritas é de conhecimento geral, às vezes a gente não se lembra, não reflete em torno delas. Mas para muitas pessoas é algo completamente ignorado. Nós temos, por exemplo, ao iniciar esse capítulo, a seguinte pergunta. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Pergunta 456. Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Pergunta seguinte, 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta. Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Pergunta 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Resposta dada. E finalmente a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte, e aí nós vamos entender por que muitas vezes é difícil a gente edificar essa fé verdadeira, essa rocha, que nos permitiria sermos mais caridosos e levarmos todas as dificuldades da vida com outro ponto de vista, com mais suavidade, com mais serenidade. Nessa pergunta a gente tem a seguinte, foi formulada a seguinte questão. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, a gente observa, conforme essa pergunta, que os espíritos imperfeitos estão aí, à nossa volta, e Deus permite que eles nos incitem ao mal. Por quê?
porque ainda existe mal dentro de nós. Porque a gente, vez ou outra, tem vontade de praticar o mal. Somos ainda fracos, não perversos, mas muito mais fracos em termos constância no bem, perseverança naquilo que é o correto, naquilo que deveria ser feito. Então, meus irmãos, a gente observa que os espíritos inferiores, nossos irmãos, estão aí à nossa volta e muitas vezes atuam para nos incitar, para nos incentivar à prática do mal, para nos impedir a prática do bem, mas existem também os benfeitores que nos estimulam o contrário. E ao final, como que fica a balança? Depende da nossa escolha. A gente não pode pretextar que fizemos o mal por influência, como se não tivéssemos responsabilidade, ou seja, a nossa responsabilidade sempre está presente, seja na prática daquilo que não nos convém, seja na prática do bem, o que nos confere um mérito pessoal também de acordo com as nossas obras. Porque do contrário também, onde que estaria o mérito do bem? Se a gente fizesse o bem como marionetes dos benfeitores espirituais, aí o mérito individual deixaria de existir. Para a gente começar a ilustrar como que se dá essa influência e como que isso nos atrapalha, nos dificulta a marcha na vida, nos atrasando o progresso, nós temos, meus irmãos, uma página de Irmão X no livro Cartas e Crônicas, que é intitulada Obsessão Pacífica, é o capítulo de número 8. Nós vamos aqui fazendo a leitura e os comentários, para que a gente não perca aqui a riqueza da lição desse irmão maior, que é Humberto de Campos, que foi Irmão X, que ditou essa obra por meio do nosso estimado e querido Chico Xavier. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois do abraço caloroso de companheiros separados há muito tempo, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia, isso Irmão X dizendo, né, quando ele se encontrou com Custódio, um contemporâneo dele, encontro esse feito lá no mundo espiritual já. Sabia que Custódio pertencia à família espírita e certamente nessa condição teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que tinha largado. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu sem graça e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não levou. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti, no rumo da reencarnação. Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, continuou. Então ele agora vai começar a explicar com mais detalhes o que foi a sua experiência na terra, a sua experiência na carne. Você não ignora que renasci num lar espírita, mas, como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos, ou seja, ligados ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo de carne se valiam de mim para se ligarem às sensações do plano terrestre, como se eu fosse uma vaca, habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Então, o que acontece com Custódio, o que aconteceu com ele, é semelhante ao que acontece a quase todos nós. Em que sentido? Nós temos os nossos companheiros do passado. Companheiros que caíram conosco em diversas quedas, de diversas naturezas, conforme os vícios e as tendências inferiores que a gente traz hoje. Ou seja, tivemos companheiros que caíram conosco nos excessos do sexo, tivemos companheiros que caíram conosco nos excessos do álcool,
nos demais vícios, como os entorpecentes atuais. Tivemos companheiros que pertenceram como nós ao clube da avareza, aqueles que, talvez como nós no passado, erguemos, construímos e fizemos culto ao bezerro de ouro, sem atender à beneficência, sem preocupar com as necessidades alheias, e com isso ficamos apegados àquelas riquezas transitórias, com todos os desequilíbrios que isso significa. Tivemos companheiros que, tal como nós, às vezes desperdiçaram oportunidades de zelo à família. Companheiros que, como nós, cultuaram em excesso a inteligência, os dotes, né, da inteligência, da intelectualidade e associada a isso a vaidade, enfim, companheiros de quedas diversas. E aí ele vai explicar. Creia que, de minha parte, havia retomado o corpo físico, levando excelente programa de trabalho, que, se fosse atendido, me garantiria precioso avanço para as vanguardas de luz. Entretanto, os meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam à socapa, na surdina, sem que eu nem de leve lhes percebesse a presença. E sabe como? Através de simples considerações íntimas. Continuou Saquarema desapontado. Então, por meio de pensamentos que ele julgava serem dele, por meio de ideias, de sugestões que ele acreditava virem do seu próprio mundo íntimo, dos seus próprios pensamentos, da sua mente, da sua individualidade. E ele aqui vai falar para a gente em detalhes como que isso foi se dando. E muito disso aqui, talvez, se não toda a experiência dele, mas em parte pode se aplicar para nós. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me convidaram por meus pais a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, ou seja, os benfeitores espirituais, seu anjo de guarda, por meio dos pais dele, falavam: meu filho, vai estudar, pega um bom livro, tem uma leitura edificante, não deixa de assistir uma juventude, uma mocidade espírita. Você já consegue compreender muita coisa. Vamos ajudar aqui numa e outra obra de assistência, ou vamos participar de uma palestra, de um estudo, etc. Mas, dentro de mim, as vozes dos meus acompanhantes surgiam na mente como se fossem fios de água fluindo de uma nascente, fininho, sutil, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio? Que isso? A sua hora de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia e a religião para depois. Ou seja, vai aproveitar a vida, meu amigo, né? Vai para o churrasco, vai para a festinha. Preocupa com isso agora, não. Passado algum tempo, me formei. As advertências dos pais se fizeram mais altas, chamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria imperceptível. Agora? Não é hora oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Você está começando carreira, meu amigo. Você tem que logo emendar uma pós-graduação, um mestrado, acelerar mais seus estudos, dedicar-se dia e noite, dia, tarde e noite no trabalho, assim que você conseguir, para você se firmar, formar sua família. Não perde tempo com religião, não. Casei-me. E logo após, os chamados à espiritualização recrudesceram, aumentaram dentro de mim. Os meus solertes exploradores, porém, comentavam espertos: não ceda, Custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte me subtraiu os pais. E eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvi os bons espíritos, por meio de companheiros dedicados, chamando-me à elevação moral,
pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna se ajuntavam os argumentos dos meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Imagina, meu amigo, você saindo lá do clube, dos seus companheiros que você frequenta, companheiros de advocacia, lidadores do direito, para falar que está indo no centro espírita, para falar que está lendo um livro, um romance de Emmanuel e etc. Não é o caso. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma, que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes da minha velhice, transmitindo-me os últimos e derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. Talvez falassem com ele, inclusive, a parábola dos trabalhadores da última hora, dizendo que sempre é tempo para a gente iniciar. Mas, dessa vez, os gritos dos meus antigos vampirizadores vieram mais altos, mais irônicos, soprando-me sarcasmo, como se fosse eu mesmo a me ridicularizar. Você, velho custódio, que vai fazer com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo? O que dirão de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade, não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Saquarema, então, me olhou de forma significativa e concluiu. Os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, ou seja, não me fizeram um processo obsessivo de me jogar no chão, como, por exemplo, no caso de uma subjugação, né? Nem me conturbaram a mente. Eu raciocinava com clareza. Não tinha meus pensamentos em desordem, agi com toda a capacidade mental que a vida me deu. Simplesmente alimentaram o meu comodismo. E com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu amigo, imitando um lavrador endividado e de mãos vazias que volta de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe o pedido. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Então aqui, irmão X conclui essa página inesquecível, marcante para a gente e que nos chama a atenção na condição de espíritas e de cristãos para o problema do comodismo. Não sejamos cristãos mornos. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu leio, mas e as atitudes concretas para controlar um vício, para mudar um hábito, para construir uma nova criatura, para edificar a fé verdadeira? Tudo isso a doutrina nos pede para refletir. E são essas sugestões que às vezes nos ocorrem que têm atrasado o nosso progresso e a edificação da fé que há de fazer de nós verdadeiros cristãos. Meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos então concluí-lo com a nossa prece habitual, agradecendo a todos a atenção, a paciência e que a gente continue se esforçando nesse esforço bendito de compreendermos o Evangelho do Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, o patrono da nossa fraternidade espírita, damos por encerrado o nosso singelo estudo da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Paz, alegria, saúde no lar de todos.